Irmãos, abra sua Bíblia, livro de Salmo 40, versículo 6 ao 8. Eu acho que se nós fôssemos embora apenas com o testemunho da nossa irmã Delma, já sairíamos daqui muito bem edificados. Como explicar alguém que perde uma filha num sábado, enterra uma filha e está na igreja no domingo, senão por meio da obra de Cristo, né? Meus irmãos, antes de lermos o texto, eu queria lembrá-los também, o pastor Bruno esqueceu, mas do nosso culto dia 25 de novembro. Nós vamos ter uma programação aqui na igreja, Dia do Jovem Congregacional, em menção a essa data, que é uma das datas da nossa denominação, que é comemorado no dia 23, mas nós vamos estar realizando a programação aqui no dia 25. E nós contamos com a participação não apenas da juventude, mas de toda a igreja, de modo geral. O pastor falou sobre o ministério infantil, e eu queria reforçar o compromisso com os irmãos de orarmos pelo ministério infantil, não apenas pelo ministério infantil, mas orarmos para que o Senhor levante obreiros para trabalharem no ministério infantil. Precisamos de pessoas que se voluntariem, que entendam que esse é um serviço relevante e diante do testemunho que ouvimos hoje, nós vimos como é importante a evangelização de crianças. Foi por meio desse trabalho de evangelização de crianças que a irmã Delma foi alcançada pela graça de Cristo. Então, vamos orar por isso. Vamos pedir que Deus levante obreiros e que Deus toque no seu coração também, caso seja o seu desejo, que você se voluntarie. Procure a Graciane, a nossa coordenadora do Ministério Infantil. Amém? Os irmãos abriram suas Bíblias? Salmos 40, versículos 6 a 8. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, assentados mesmo: sacrifício e oferta não pedis, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelos pecados não exigis. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa agir de maneira graciosa aqui nessa manhã, independentemente das nossas limitações, independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades que tivemos ao longo da semana, nos últimos dias, mas que o Senhor possa se revelar a nós, que em tudo o Senhor receba a glória, que nós possamos receber a tua graça nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Eu acho que o pessoal da mídia não conseguiu fazer a tempo, mas foi por uma falha minha. Eu tive uma semana bastante exaustiva e eu, infelizmente, não consegui mandar a tempo. Mas eu vou providenciar o esboço da mensagem para os irmãos, para os líderes de célula que vão também estar conduzindo durante a semana. Mas eu peço perdão aos irmãos por não ter conseguido entregar no tempo hábil. Mas vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, né? A gente tem como objetivo de fortalecer a compreensão dos irmãos acerca do Evangelho de Cristo, e nós temos feito isso durante os nossos encontros. Eu tenho repetido isso com uma certa veemência, né, de que o nosso desejo é que os irmãos tenham clareza do que se trata o Evangelho, de como ele é manifestado em nossa vida, e por isso o tema dessas pregações, dessa série de mensagens, é a glória do Evangelho no meio da história, no meio da nossa história, de modo que somos um antes e somos outro agora, depois de sermos alcançados pela mensagem do Evangelho. Uma compreensão clara do Evangelho nos faz olhar para muitas pregações que temos visto
nesses últimos tempos, que são pregações que pregam algo completamente distinto daquilo que é a verdade do Evangelho. Se uma pregação que prega legalismo, prega moralidade, queridos, mas não aponta para Cristo, essa pregação não é uma pregação do Evangelho, e somente através dessa compreensão clara é que podemos olhar para esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, e recusá-lo por não estarem comprometidos com a verdade revelada de Cristo. Então, o nosso objetivo é facilitar, fortalecer a compreensão dos irmãos acerca do que é o Evangelho. Só para nós relembrarmos, nos nossos últimos encontros, a gente reforçou algumas características fundamentais dessa mensagem do Evangelho e conseguimos, de alguma forma, criar um conceito claro acerca dessa mensagem. No nosso primeiro encontro falamos sobre Gênesis 8:1, e ali a gente observa um povo completamente corrompido. Gênesis 8:1, para quem não se recorda, trata da história de Noé. Ali a gente observa um povo completamente corrompido, mas Deus então se lembra desse povo, se lembra de Noé mais especificamente, não no sentido de que Deus havia se esquecido de que havia ali um povo que existia, mas no sentido de que Deus decide voluntariamente salvar aquele povo. Então Deus olha para uma sociedade corrompida, Deus olha para o mundo corrompido, e por meio do seu Evangelho, por meio de Cristo, se lembra de Noé e decide salvar aquela família. Isso é uma verdade do Evangelho. Nós somos um povo corrompido em uma sociedade corrompida, mas por meio de Cristo, Ele decide nos salvar, e isso é obra exclusiva dele, sem que haja nenhum mérito nosso durante o processo de salvação. Falamos também em Êxodo, no livro de Êxodo, vemos ali um povo escravizado e oprimido pelo Império Egípcio, e Deus, mais uma vez, se lembra daquele povo e decide libertá-los, guiando um libertador, um resgatador, que é Cristo revelado na figura, na pessoa de Moisés. Da mesma forma, somos nós hoje. Deus olha para nós, um povo oprimido, escravizado pelo pecado que há em nossos corações, e Ele, por meio de Cristo, nosso resgatador, nosso libertador, Ele nos liberta dessa escravidão do pecado. Em Neemias, no nosso último encontro, vemos mais uma vez um povo que desrespeita a Deus, um povo completamente alheio, em muitos momentos, aos mandamentos de Deus, à aliança firmada com Deus, mas Deus decide manter ali a sua aliança com aquele povo, mesmo aquele povo desrespeitando Deus todos os dias. E isso nos traz uma certeza de que, por meio de Cristo, mesmo quando nós desrespeitamos a Deus, Deus permanece mantendo a sua aliança conosco, a aliança de salvação que há em Cristo Jesus. Percebam, queridos, a mensagem do Evangelho ela precisa ser fundamentada naquilo que Cristo fez por nós, não naquilo que nós podemos fazer por Ele. E o nosso desejo com isso é fortalecer esses conceitos fundamentais do Evangelho, de modo que isso esteja enraizado em nossos corações. A verdade de que estávamos corrompidos, escravizados, oprimidos, muitas das vezes desrespeitosos com relação a Deus, essa é a má notícia, mas Deus se lembra de nós, esse Deus que se lembra de nós, nos liberta daquilo que nos escravizava, nos salva e mantém a sua aliança conosco por meio de Cristo e seu sacrifício na cruz. E hoje chegamos em mais um daqueles momentos da Bíblia, onde a glória de Deus, a glória do Evangelho é revelada no meio da história, e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a história do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O Salmo 40 é um salmo bastante conhecido, né? Virou quase que um mantra dos solteiros, né? Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, né? E o meu clamor por socorro. Então, os solteiros peçam socorro a Deus, e Deus ouve o seu clamor. Brincadeiras à parte, né? Trata-se de um salmo, talvez um dos mais bonitos de toda a coleção dos salmos de Davi, justamente por essa porção que nós acabamos de ler. Esse texto que nós lemos, eles trazem para nós algumas verdades importantes que vão nos ajudar na compreensão do Evangelho. Não apenas
ao longo da Escritura Sagrada, mas para nós, eu sempre falo isso hoje, e hoje nós vamos destacar questões acerca de quem Deus é, a maneira pelo qual Deus age nesse processo de salvação que nós temos chamado de a glória do Evangelho no meio da história. E eu queria destacar para os irmãos 3 verdades importantes que nós percebemos quando lemos esse texto. A primeira verdade que nós observamos, o autor, o salmista Davi, deixa claro para nós que Deus não se agrada de sacrifícios. Ele vai dizer: sacrifício e oferta não pedistes, holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Davi está dizendo claramente que Deus não se agrada de sacrifícios. À primeira vista, essa afirmação pode parecer um pouco confusa para nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ao longo de toda a narrativa bíblica, vemos o tempo todo uma necessidade de que se fossem realizados sacrifícios para que se houvesse expiação de pecados daquele povo. Em muitos desses momentos, exigências do próprio Deus. Deus exigia que aquele povo oferecesse sacrifício pela expiação de pecados. Mas a questão é que o salmista Davi deixa claro uma realidade bíblica para nós. Ele deixa claro que Deus não se agrada de sacrifícios, apesar deles fazerem parte de toda a Bíblia ao longo do Antigo Testamento. Se hoje temos acesso a Deus, se hoje fomos reconciliados com Deus, isso se dá por meio exclusivo do sacrifício de Cristo Jesus, isso é um fato. Mas, de toda forma, o que a Bíblia deixa claro é que Deus não se agrada desses sacrifícios. Davi afirma, repito mais uma vez, sacrifício e oferta não pedis, holocausto pelo pecado não exigis. Aqui o termo utilizado, sacrifício, a palavra sacrifício utilizado por Davi, refere-se no contexto em que foi construída a narrativa bíblica do Antigo Testamento a qualquer animal cujo sangue era oferecido em um altar, e o procedimento, o ritual, exigia que após o sacrifício, o oferecimento do sangue desse animal, era feita uma refeição comunitária. As ofertas que ele também fala, no versículo 6, Davi vai dizer, eram porções de cereais, muitas das vezes, de grãos, daquilo que era produzido, e podiam acompanhar ainda os sacrifícios e os holocaustos. Tudo isso tinha um objetivo de simbolizar uma consagração total ao Senhor. Essas ofertas pelo pecado eram apresentadas a Deus por causa das transgressões específicas daquele povo, e por meio dessa oferta, desse sacrifício, aquele povo era então reconciliado com Deus. Apesar dessa ser uma realidade bíblica, é curioso o fato de que Davi insiste em afirmar categoricamente de que Deus não se agrada de sacrifícios. Ele fala de sacrifícios, ele fala de ofertas a Deus, e afirma que holocaustos e ofertas pelo pecado Deus não havia exigido. Parece um pouco contraditório isso que nós lemos. Mas nós vamos entender o que Davi está querendo dizer. A razão pelo qual Deus não se agrada dos sacrifícios, a razão pelo qual Deus não tinha prazer nos sacrifícios, era pelo fato de que esses sacrifícios, embora ele tivesse exigido essas ofertas, não poderiam, em hipótese alguma, expiar de maneira eficaz os pecados daquele povo. E por essa razão Deus não se agrada de sacrifícios. Talvez você esteja se perguntando, mas Érico, se ele não se agrada de sacrifícios, por que ele exigiu tantos sacrifícios durante todo o Antigo Testamento? Porque ele exigiu que esses sacrifícios fossem apresentados. A resposta é simples. Embora Deus não se agrade de sacrifícios,
Os sacrifícios eram necessários para que ocorressem, que eles ocorressem, para que eles cumprissem um propósito divino muito maior do que um ato de sacrificar em si. Deus não se agrada de sacrifícios, contudo, Ele pediu que os sacrifícios fossem feitos, porque Ele queria revelar para nós, revelar para o seu povo um propósito muito maior do que aqueles atos, e esse propósito nos conduz a uma segunda verdade desse texto. A segunda verdade desse texto nos revela que os sacrifícios do Antigo Testamento cumpriam um propósito fundamental de Deus em revelar aquilo que Cristo viria fazer. Ou seja, os sacrifícios apontavam diretamente para Cristo. O sistema sacrificial do Antigo Testamento tinha como propósito fundamental mostrar que um sacrifício bem melhor estava por vir. E o salmista Davi faz essa afirmação quando ele diz: mas abristes os meus ouvidos. Esse ato, essa fala de Davi, retrata o momento em que Davi compreende que aquilo que ele estava lidando, a realidade, o contexto que ele estava inserido, por meio do próprio Deus, em abrir os ouvidos deles, estavam apontando para um propósito muito maior. Somente entendemos como os sacrifícios do Antigo Testamento funcionam se Deus abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua mensagem e compreender aquilo que Cristo viria fazer. É isso que Davi fala. Existem 5 tipos principais de sacrifícios e ofertas no Antigo Testamento. Quem tiver curiosidade, lá no livro de Levítico, nós vamos ver holocausto, nós vamos ver oferta de manjares, vamos ver o sacrifício pacífico, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Cada um desses sacrifícios envolviam certos elementos, animais, grãos, frutos do campo, sementes, cereais, e cada um deles tinha um propósito específico naquele contexto. Todos esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Como no resto da lei, os sacrifícios, o texto bíblico do Novo Testamento vai dizer, eram sombra das coisas que haviam de vir. Não mais corpos de animais, mas o corpo do próprio Cristo. A antiga aliança era constituída através de sacrifícios, através de holocaustos, através de ofertas, e todas essas práticas do Antigo Testamento eram figuras, sombras do que haveria de vir. Há uma ideia para ilustrar o que o texto nos mostra, quase que um senso comum que temos hoje de que todos os eletrodomésticos, os eletrônicos que temos hoje, eles têm um prazo de validade, um prazo de vida útil pré-determinado pela fábrica. Compramos uma TV, compramos um celular, já sabendo que ele durará alguns poucos anos. Dizem que um dos fatores da crise dos 7 anos do casamento é quando todos os eletrodomésticos começam a dar defeito tudo de uma vez só. Os irmãos que já casaram, depois confirmem isso para mim. Que é que quando você tem 7 anos de casamento, a geladeira queima, é o fogão que começa é o ar-condicionado que não gela mais, e aí você sem dinheiro para consertar tudo de uma vez só, aí começa a crise dentro do casamento. É verdade, gente? Dizem, né? Eu não casei ainda, mas... A questão, queridos, é que compramos um aparelho eletrônico e muitas das vezes já sabendo que ele vai durar alguns poucos anos. A gente tem um desejo de que quando a gente compra uma geladeira que ela dure eternamente, né? Dure até... Lá em casa minha mãe tem um freezer que ela comprou no casamento dela. Está durando até hoje, em compensação que gasta de energia... Exatamente. Congela tudo. Mas minha mãe não desfaz de jeito nenhum. Mas a gente tem essa percepção às vezes. E às vezes quando não fica
com defeito, fatalmente logo se lança um produto muito novo e muito melhor e muito superior àquilo que nós já temos. O nome dessa ideia é de obsolescência planejada. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, é como se o próprio Deus tivesse praticado, de alguma forma, essa obsolescência planejada. O sistema sacrificial dava uma certeza de que aquele sistema tinha uma vida útil pré-determinada e que em breve surgiria um sistema melhor e infinitamente superior. Os sacrifícios do Antigo Testamento tinham uma vida útil, mas eles apontavam para Cristo, um sacrifício infinitamente melhor e superior àquilo que já era experimentado. Essas sombras das coisas que haviam de vir apontavam diretamente para Ele. O propósito do sistema sacrificial que vemos ao longo de todo o Antigo Testamento era preparar o caminho para Jesus. E ele se tornou, esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, se torna completamente obsoleto quando algo infinitamente melhor acontece, e esse algo é o sacrifício de Cristo na cruz. A terceira verdade que nós observamos no texto é que, mais do que sacrifícios exigidos, e nós vimos que Deus não se agradava dele, Deus esperava corações puros, corações obedientes. Até agora o texto mostrou para nós que Deus não se agrada de ofertas e sacrifícios, Ele não requer isso daquele povo. Vimos também que todos os sacrifícios e ofertas presentes nesse sistema sacrificial do Antigo Testamento tinham um objetivo e um papel de preparar o povo para algo muito maior, algo infinitamente melhor. Eram sombras do que havia de vir. Mas então, queridos, quando nós olhamos para o texto, precisamos nos fazer a seguinte pergunta: o que Deus requer de nós então? O que Ele espera de nós? E isso nos conduz a essa terceira verdade. O salmista vai dizer: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Mais do que sacrifícios, Deus esperava de Davi e seu povo um coração puro. Esse salmo ressalta a importância de uma submissão sincera a Deus. Davi enfatiza a ideia de que Deus esperava uma adoração genuína, não meros rituais vazios. O que fica claro é que Deus esperava uma adoração genuína daquele povo. O que fica claro é que Deus se importa muito mais com o coração do ofertante do que a oferta em si. Deus valoriza mais a obediência do que os sacrifícios em si. Podemos nos lembrar de Caim e Abel. Não foi a oferta que Deus rejeitou, mas o coração do ofertante. O rei Saul, quando nós olhamos, antecessor de Davi, foi rejeitado por Deus porque tentou agradar a Deus com sacrifícios, mas sem obediência. A obediência é o que Deus requer do seu povo, e Deus se agrada daqueles que se agradam dele. Ter a lei de Deus no coração é melhor do que oferecer a Deus milhares de carneiros, milhares de toneladas de grãos, de sementes, tonéis de azeite, visto que Deus requer de nós uma prática de justiça, amor, misericórdia, de humildade na presença de Deus. Ter a lei de Deus no coração é se agradar e desfrutar do próprio Deus. Davi possuía alegria em Deus, e a lei do Senhor estava gravada em seu coração. Os sacrifícios de nada têm valor, os esforços de Davi de nada valiam, se não houvesse alegria em Deus e se a lei do Senhor não estivesse gravada em seu coração. Deus não se agrada de sacrifícios, mesmo que os tenha exigido.
Deus exigiu sacrifícios não porque eles eram capazes de expiar pecados, mas porque eles atendiam um propósito divino, eram sombras daquilo que havia de vir, e portanto apontavam para Cristo. E por fim vimos que na verdade o que Deus desejava eram corações puros, corações obedientes, que se alegram e guardam a lei do Senhor. E diante dessa realidade demonstrada no texto que nós vimos nessa manhã, eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero deixar para os irmãos é o fato de que Deus não espera ou requer de nós sacrifícios. Isso talvez possa parecer um pouco confuso para você nessa manhã, mas essa é a realidade bíblica. Você que acha que porque dizima, está sacrificando uma parte do seu dinheiro. Você que acha que porque vem aqui todos os domingos, ou serve em alguma área dessa igreja, você está sacrificando alguma parte do seu tempo. Você que acha que porque deixa de tomar alguma decisão imoral ou ilegal que eventualmente te beneficiaria nos seus negócios, no seu trabalho, você acha que é aquilo que faz, o que entrega ou produz para o reino de Deus, você acha que isso são sacrifícios que faz a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não se agrada disso. E Deus não requer isso de nós. Deus não precisa dos nossos esforços e dos nossos sacrifícios. Davi fala algo bastante interessante para nós. Ele vai dizer que Deus não quer ofertas e holocaustos, mas tu, Deus, abriste os meus ouvidos. A palavra hebraica traduzida aqui por abrir, carrar, o significado literal dela é cavar. A ideia aqui é que Deus cavou os ouvidos de Davi, de modo que essa é a razão do porquê ele conseguia enxergar essa realidade. Uma tradução literal desse texto é: escavaste os meus ouvidos para mim. Por meio de uma obra de Deus, Davi começou a enxergar, a entender uma realidade que ele não conseguia enxergar sozinho. Cristo agindo na vida de Davi, escavando os ouvidos dele, de modo que agora ele pudesse ouvir a voz de Deus e entender o que de fato Deus exigia e esperava dele. A verdade, queridos, é que a única maneira de entendermos que Deus não requer de nós sacrifícios é se o próprio Deus, se o próprio Cristo tenha escavado os nossos ouvidos, para que possamos compreender essa verdade. Se você ainda acredita, queridos, que precisa entregar algo, sacrificar algo, para se tornar merecedor de algo do Senhor, se tornar merecedor do favor do Senhor, seus ouvidos ainda não foram abertos por Ele. Só entende que Deus não quer sacrifícios quem teve seus ouvidos escavados por Ele. A segunda aplicação que podemos fazer, queridos, é o fato de que Deus não requer sacrifícios de nós, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e final. Os sacrifícios de animais eram a única forma de se aplacar a ira divina contra o pecado e aproximar o homem de Deus. Entretanto, tais sacrifícios demonstravam ser completamente ineficazes, porque apenas aplacavam a ira de Deus temporariamente, mas não removiam o pecado. Dessa forma, então, havia necessidade de um sacrifício único e perfeito, que propiciasse aos homens a certeza de uma reconciliação real com Deus. E Deus, então, se torna carne, habita entre nós,
por meio de seu Filho Jesus, para abolir de uma vez por todas o sistema sacrificial. Não precisamos mais sacrificar aquilo que nos custar, como diz a canção equivocadamente, para que Deus incline os seus ouvidos ao nosso favor. Ele já se inclinou ao nosso favor quando veio ao mundo oferecer um verdadeiro sacrifício capaz de expiar de uma vez por toda e eternamente os nossos pecados. A terceira e última aplicação que eu quero fazer nessa manhã. Esse texto nos mostra que Deus espera de nós corações puros, corações obedientes. Se você está ouvindo isso nessa manhã, estiver dizendo para si mesmo: nossa, Érico, que ótimo, eu não preciso mais vir à igreja, eu não preciso mais dizimar, eu não preciso mais servir, eu não preciso mais sacrificar nada na minha vida, porque é tudo graça, porque Deus não requer isso de nós. Deus não precisa da minha ajuda. Se você está pensando dessa forma aí no seu coração, e pior, se de alguma forma você acredita que aquilo que você faz é capaz de te render algum tipo de bênção espiritual ou material, ou se faz meramente porque era uma demanda que a igreja possuía e não tinha ninguém para fazer, pior ainda, se acha que com isso você está de alguma forma contribuindo para a sua salvação, eu quero dizer com toda clareza, a verdade é que você ainda não entendeu absolutamente nada da verdade do Evangelho. Se você ainda acredita que precisa entregar algo ou sacrificar algo para se tornar merecedor do favor do Senhor, seus ouvidos ainda não foram abertos por Ele. Só entende que Deus não quer sacrifícios quem teve seus ouvidos abertos por Ele. Deus requer de nós corações puros, corações que se alegrem e desfrutem dEle e guardem a lei do Senhor. Davi está falando aqui da Torá, a palavra hebraica para lei, Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas Deus está mostrando que mais do que formas sacrificiais, Deus deseja um coração puro e ouvidos abertos. Quem teve ouvidos abertos entende que o que faz não é necessário para Deus. Quem teve ouvidos abertos entende que serve, que dizima, que tem uma vida ética, uma vida moral correta, que é um bom pai, que é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, que é generoso, hospitaleiro, um coração disposto a servir em qualquer área dessa igreja. Quem teve ouvidos abertos por Deus está disposto a contribuir, ajudar somente quem teve ouvidos abertos pelo próprio Deus. Faz tudo isso sabendo que Deus não precisa de absolutamente nada dos nossos esforços. Deus não precisa de absolutamente nada das nossas renúncias, das nossas decisões. Deus não precisa do nosso esforço e da nossa força. Deus não precisa de nada disso. Mas ainda assim, aqueles que tiveram seus ouvidos abertos por Deus continuam fazendo. Ainda assim, quem teve seus ouvidos abertos por Deus continua se alegrando no Senhor, tem a sua lei gravada em seu coração, tem prazer em obedecer a Deus, se agrada em servir ao Senhor, se agrada em contribuir para a expansão do reino. Se agrada porque o que Ele de melhor podia receber, Ele já recebeu, nós já recebemos por meio da cruz e por essa razão servimos a Deus. Deus requer de nós corações que se agradam na sua lei. Não como meio de sermos merecedores de seu favor, não como meio de sermos salvos, mas como resposta à salvação que Ele já nos deu. John Piper tem uma frase que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Não é por meio dos nossos sacrifícios, não é por meio da nossa obediência, não por nossos esforços, mas por meio do nosso prazer em entregar
tudo que temos e tudo que somos para Deus, porque o amamos e nos alegramos nele. Se você ainda não entendeu essa verdade, de que não precisamos entregar nada para Deus, porque Ele não precisa, mas ainda assim entregamos tudo que temos, tudo que somos, porque amamos a Deus e louvamos a Deus por sua obra em nossas vidas. Se você ainda não entendeu isso, eu quero orar para que o Senhor abra os seus ouvidos nessa manhã, para que você possa entender essa verdade. A verdade de que Deus não requer sacrifícios de nós, porque o sacrifício perfeito Ele já nos proporcionou na cruz por meio de Cristo. A verdade de que, apesar de não precisar dos nossos esforços, precisamos entregar tudo o que temos e tudo o que somos a Ele. Se queremos de fato agradar ao Senhor, precisamos servir como resposta à graça que Ele nos concedeu. Se você ainda não entendeu essa verdade, eu quero orar por você, para que o Senhor possa escavar os seus ouvidos nessa manhã. Se você sentiu o desejo de fazer essa oração comigo, se coloque de pé. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor não requer de nós sacrifícios, porque o Senhor sabia que seríamos completamente incapazes de oferecer sacrifícios perfeitos. E diante da nossa completa incapacidade, diante do nosso completo fracasso, o Senhor proporciona um sacrifício definitivo, de modo que em Cristo os nossos pecados foram expiados de maneira final, de maneira definitiva, eternamente. Muito obrigado, Senhor. E que possamos, em resposta a essa graça concedida a nós, entregar ao Senhor tudo que temos e tudo que somos, não de maneira forçada, não de maneira litigiosa, de maneira obrigatória, mas de maneira voluntária, porque entendemos que aquilo que de melhor podíamos receber, já recebemos em Cristo na cruz. Senhor, desperta a Tua igreja para o serviço, desperta a Tua igreja para a contribuição, desperta a Tua igreja para a ação, desperta a Tua igreja para a Tua palavra, Senhor. Precisamos responder à graça que o Senhor nos deu, nos alegrando no Senhor e guardando a Sua lei em nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, e nos ajude a compreender a mensagem do Evangelho. Não são nossos esforços, mas é a cruz de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus oramos. Amém, Deus.